Bom dia. Venho aqui hoje para tentar esclarecer algumas dúvidas que vocês possam ter a respeito da conversa que nós tivemos semana passada e, juntamente com o técnico Cleiton Lima, optamos por caminhar agora separados nesse ano de 2011. O Santos necessita, neste ano, de um técnico, de uma comissão técnica que tenha o foco exclusivo no Santos, e a gente entende que o Cleiton está no momento da carreira dele, o ano que vem, com o Mundial, com o Pan-Americano, que ele precisa estar com o foco na seleção brasileira. É difícil conciliar. Nós já experimentamos um pouco dessa maneira de trabalhar esse ano e nós, então, entendemos que era a hora do Santos e o Cleiton caminharem separados. Então, optamos pela separação. O Cleiton é um excelente técnico, tanto é que é o técnico da seleção brasileira, só que eu preciso pensar no Santos. E entendo que o melhor para o Santos, nesse momento, é ter um técnico que esteja 100% focado no trabalho do Santos. Sei lá, o que mais eu posso colocar para vocês, mas eu estou aqui aberto às perguntas e possíveis esclarecimentos que se façam necessários. Obrigado. Não, descobriu não. Nada de diferente. A gente está junto há um ano. O Cleiton tem uma história dentro do Santos. O Santos, eu acredito, tenha levado o Cleiton à seleção brasileira, e eu tenho a impressão que ele vai dizer isso a vocês, que ele é muito grato ao Santos. Quando nós conversamos, realmente ele não gostaria de sair, ele está chateado, está triste pelo tempo que ele tem no Santos, tem uma história no Santos, a gente reconhece isso. Ele é um excelente técnico, tanto é que está na seleção brasileira. Eu tive a oportunidade de assistir várias das preleções do Cleiton. Todas as vezes que eu pude viajar junto com a equipe, eu fazia questão de estar junto no vestiário, assistindo a preleção e vendo o que as meninas cumpriam ou não dentro de campo e as alterações no intervalo, ou seja, as broncas e os elogios. Então, o técnico, realmente, o Cleiton é um bom técnico. Não é por conta desta parte que ele está saindo do Santos, até porque o contrato no feminino é diferente dos contratos profissionais do masculino. Então, o Cleiton é um seletista, é contratado pela CLT. E, mesmo que a gente tivesse um consenso, seria muito injusto da minha parte criar alguma situação para que o Cleiton pedisse demissão. Então, ele está saindo, ele tem seus direitos todos resguardados, quer dizer, e, de repente, a porta continua aberta para, daqui a algum tempo, seja lá o que for, até um retorno, quem sabe. Mas acho que esse ano, para vocês terem uma ideia, tem o Campeonato Mundial no meio do ano, e que a seleção precisa fazer uma preparação prévia. Você tem os Jogos Pan-Americanos no segundo semestre, que provavelmente, talvez coincida com Libertadores, por exemplo. Então, a gente tem que estar preparado para tomar uma decisão nessa hora. Infelizmente, tinha que ser tomada. Eu não via condições de conciliar. Vocês hajam visto aí Muricy, caso recente, para conciliar Fluminense e seleção. Então, tinha que ser tomada uma decisão. E eu resolvi tomá-la dessa forma, conversando com o Cleiton.
Não temos um nome ainda para substituir o Cleiton. Conversei com o presidente e o vice na semana passada, um pouco antes de conversar com o Cleiton. Como eu já adiantei em alguns veículos, nós estamos ainda trabalhando a parte de marketing e de patrocínio para o ano que vem. Então, nós não temos ainda a certeza de qual vai ser o patrocinador, se a Copagás renova ou não, se os outros patrocinadores que têm interesse no futebol feminino se fecham ou não com o Santos, os valores eu ainda não tenho. Então, eu não tenho como prever qual é a verba que eu vou dispor para poder contratar não só um novo técnico, vamos, de repente, renovar com as jogadoras atuais e contratar novas jogadoras. Isso tudo vai ser definido até, acredito, meados de janeiro. Até final de janeiro, começo de fevereiro, nós contamos com o mesmo elenco, a princípio. Vamos disputar esse torneio em Araraquara, é um torneio internacional, promovido pela Sport Promotion, com a presença da Marta, e vamos procurar, inclusive, dosar as nossas atletas nesse início de temporada, em que elas têm que fazer todos os exames médicos, todas vão fazer, independente daquelas que vão ficar ou não, porque nós temos aí que se preparar para o Campeonato Paulista, que começa, Copa do Brasil, que nós vamos disputar esse ano novamente, provavelmente Libertadores, Jogos Abertos, ou seja, o Santos tem uma série de competições aí para seguir durante o ano, e nós temos que trabalhar com bastante planejamento nesse início de ano. Com relação à Marta, eu não acredito. A Marta é praticamente, hoje, uma profissional, apesar do futebol feminino ser amador aqui no Brasil, hoje ela é profissional, joga nos Estados Unidos, jogou na Suécia, joga hoje no Santos, então ela joga com o técnico que a equipe tiver, seja ele na seleção ou em clube. A Marta é profissional, uma excelente profissional, é uma menina que une o grupo, ao contrário, não tem nada de estrelismo, então ela só vai somar. A realidade do futebol feminino é outra, é diferente. Seria até um sonho poder contar com técnicos de um calibre e do conhecimento do René, por exemplo. Na realidade do futebol feminino não é essa. Mas nós temos dentro do futebol feminino outros técnicos que nós talvez tenhamos que procurar. Por enquanto, vai funcionar interinamente o nosso preparador físico, até o Luiz Álvaro brincou, o nosso martelote, que é o Gustavo, que vai ficar interino aí nesse início de ano, até a gente poder saber como é que nós vamos poder trabalhar no restante do ano, e aí vamos tomar a decisão na hora certa. Com relação a problemas de gestão, nós realmente mudamos o sistema de gestão no Santos, particularmente no futebol feminino, mudou bastante. Eu tive total liberdade, tanto do diretor de futebol profissional, a qual eu estaria subordinado, que é o Pedro Luiz, quanto do presidente, Luiz Álvaro, para que eu tocasse o futebol feminino da melhor forma possível. Existe hierarquia. No futebol feminino, hoje, neste ano que passou, o responsável pelos erros e pelos acertos, em última palavra, era eu. E isso foi sendo deixado bem claro para todos os envolvidos, tanto da parte diretiva do clube, conselheiros, comissão técnica e jogadoras. E eu acho que o Cleiton sempre foi ouvido, foi parte integrante das decisões, até pelo histórico que ele tem, nunca deixou de ser ouvido. E eu também ouvia sempre também as atletas, os demais membros da comissão, o nosso médico na área clínica, ou seja,
todo mundo começou a ter função e cada um ser responsável pela sua função dentro da comissão técnica e dentro da nossa diretoria. E eram cobrados por isso também. Então, tem que ter resultado, tem que ter espírito de grupo. Então, eu acho que, quando você muda a gestão, às vezes acontece uma coisa ou outra, mas isso foi superado ao longo do ano, a gente foi conversando e acho que chegamos administrando isso muito bem, tanto que fomos campeões em quase todas as competições que participamos e perdemos somente um jogo durante o ano. Então, acho que, sei lá, a jogadora que não se dá muito com a outra, ou coisas desse tipo, a gente administrou, isso existe em qualquer grupo, mas a hora que todo mundo se preparava para a partida, eu sentia que o grupo estava fechado, todo mundo remando para o mesmo lugar, e acho que foi isso que levou o Santos ao lugar de destaque que conseguiu esse ano. O lance informou hoje que apenas 5 jogadoras das 30 se apresentaram ontem. Eu queria saber se o elenco para 2011 já está formado. E uma segunda pergunta. Eu vi num diário de São José dos Campos que a Fran pode estar transferindo para lá. Essa informação procede? Não sei. Na verdade, no futebol feminino você não detém o passe, você não detém direito econômico. As jogadoras são amadoras. Elas têm um contrato que pode ser rescindido, terminado, tanto pelo clube quanto pelo atleta em qualquer momento. Na verdade, as atletas de Santos, por exemplo, elas têm um contrato de bolsa-atleta com a FUPS, até para jogar jogos regionais e jogos abertos pela cidade de Santos. E o Santos, então, faz um contrato de patrocínio com a FUPS e aporta os recursos que a gente consegue, às vezes, de patrocinador, para fazer um patrocínio com a FUPS. Então, é assim que gira o futebol, e assim que gira o São José, que é o time da prefeitura também, Ferroviária é o time da prefeitura, quer dizer, o futebol feminino funciona muito assim, Botucatu também, é a mesma coisa. Elas não são profissionais. Então, se a Fran vai se transferir ou não para o São José, se determinada jogadora vai se transferir para outro clube ou não. Nós também observamos várias jogadoras durante esse ano que nos interessam e nós pretendemos procurá-las também para reforçar o nosso elenco, só que eu não vou procurar ninguém enquanto eu não decidir internamente qual é o orçamento que eu vou contar, com quais jogadoras eu pretendo contar esse ano das que estão aqui. A princípio, todas estão mantidas até o começo de fevereiro, a não ser aquelas que queiram, por acaso, se transferir. Então, a gente não vai atrapalhar em nada. Inclusive, nós recebemos um convite, não sei se é um convite que eu devo falar, mas nós fizemos um contato com a seleção das Forças Armadas, estiveram aqui jogando um amistoso com a gente, vai disputar o Mundial também no meio do ano, e eles nos solicitaram várias atletas, numa condição até diferenciada. Dando condições para algumas meninas até seguirem uma carreira militar, alguma coisa assim, e algumas até com soldos maior do que os salários ou das bolsas atletas que elas recebem hoje. O que nós fizemos? Nós chamamos essas atletas no final do ano, agora no começo de dezembro, já estou em 2011, no começo de dezembro, expusemos o convite que o Santos recebeu e pusemos as claras para que elas pudessem decidir que futuro elas queriam tomar, o que era melhor para a carreira delas. Porque aqui não pode ter ninguém que esteja descontente e nem com a cabeça em outro lugar. Quem estiver aqui é porque está pensando no Santos Futebol Clube, na temporada que nós vamos ter a partir de agora de 2011, e contentes, satisfeitas. Fora isso, as portas estarão abertas, a gente vai facilitar.